noite. Mais gente boa chegando, sejam bem-vindos aí. Vamos à palavra de Deus essa noite no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 28. Vê se você pode pegar aí sua Bíblia e nos acompanhar nessa leitura da palavra de Deus essa noite. Mateus, capítulo 18. Ou melhor, Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. 14, 22. Tema hoje da nossa mensagem: ousadia para sair do barco. Ousadia para sair do barco. Diz assim o texto, versículo 22 do capítulo 14. Mateus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." 28. "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Vou repetir isso porque é aqui que vamos pregar. Então Pedro saiu do barco. Então Pedro andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Senhor, esta é a tua palavra, este é o teu povo, nós te servimos, chamamos, porque tua graça nos alcançou. Leva-nos ao centro da tua vontade essa noite, ilumina-nos pela tua palavra, para que sejamos edificados, consolados e fortalecidos, todos os que aqui estamos agora nessa live e os demais em algum lugar deste país, desse estado, talvez fora, que estiverem ao alcance deste vídeo. Faça assim, Senhor, nós te pedimos por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, amados, fico a imaginar que, pensa comigo, madrugadas, tempestades e ondas altas vêm para todo mundo. Ninguém está livre de madrugadas, tempestades e ondas altas. Foi o que aconteceu neste episódio aqui. Mesmo para aqueles que têm uma intimidade com Jesus, mesmo para aqueles que têm Jesus em suas vidas, a madrugada vem, as ondas altas vêm, as tempestades vêm e os ventos sopram. Madrugadas, tempestades, ondas e ventos vêm para todo mundo. E analisando a interpretação mais comum da postura do apóstolo Pedro diante desse episódio, está no versículo 28 aí, aquele que, quando percebeu que era Jesus, ele desafiou e quis andar sobre as águas. Analisando a postura de Pedro, então, chego à conclusão de que temos uma tendência a julgar o todo pelas partes. Eu vou explicar. Ou seja, temos a tendência de julgar Pedro por ter lá na frente olhado para as ondas e aí depois que olhou para as ondas fracassou e começou a afundar.
Então nós julgamos Pedro por essa fraqueza e não percebemos, não ressaltamos que em meio aos demais que ali estavam no barco, só ele ousou desafiar a si mesmo, a sua fé e a lei da gravidade em nome de Jesus para sair do barco e, consequentemente, andar sobre as águas. Em geral, somos assim. Quando percebemos uma única situação errada, mesmo em meio a um contexto todo positivo, na nossa vida ou na vida de alguém, a nossa tendência sempre será para ressaltar a parte negativa da história. Fazemos assim conosco mesmos, fazemos assim com o próximo, e fizemos isso também com Pedro. Esses homens, junto de Pedro, eles estavam cheios de medo. Medo pelo menos por duas razões. Medo de tamanha tempestade pelo horário que era logo alta madrugada, o barco assolado pelo vento e pelas ondas, e como se não bastasse a própria tempestade, quando eles olham a certa altura, naquele tormento todo, percebem uma figura estranha, assustadora, improvável, naquele momento, naquela condição, que vem andando sobre as águas. Jamais poderiam supor que seria Cristo Jesus. E isso também os assusta. E em meio ao desespero da possibilidade de afundarem, em meio ao desespero daquela incógnita de quem estava e o que estava vindo na direção deles, em meio a isso tudo, que eles pensam ser um fantasma, ninguém, com exceção de Pedro, tem uma iniciativa. E é lamentável, repito, que nós, historicamente, julgamos Pedro pela fraqueza de ter olhado para as ondas e afundado, e Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que vacilou? E a gente esquece a iniciativa rica, poderosa, muito crente e, sobretudo, ousada de Pedro, enquanto ninguém mais teve uma postura. Pedro ousou. E aí vem o primeiro tópico para nós pensarmos. A iniciativa de Pedro naquela circunstância. Versículo 28, só para te lembrar. Olha o que ele disse: Senhor, se és tu, ele ainda não sabia, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Isso para mim é tremendo. Pedro, antes de desafiar Jesus a provar que era ele mesmo, Pedro desafiou a si mesmo. Não em andar sobre as águas, mas Pedro desafiou a si mesmo ao sair do barco. Maioria dos sermões que eu ouvi sobre este texto, por que não dizer quase que todos, quase sempre explorou o fato de Pedro andar sobre as águas, ou então explorou a fraqueza de Pedro em afundar. É comum isso. Quem não prega sobre a fraqueza de Pedro ao afundar olhando para as ondas, prega sobre a sobrenaturalidade da circunstância em Pedro desafiar, a Jesus e andar sobre as águas. Mas o que mais me chama a atenção aqui não foi o andar sobre as águas, não foi o afundar na fraqueza dele, nem o momento que Jesus o retoma pela mão e o traz para dentro do barco. Veja bem, eu não creio que Pedro somente duvidou. Diz o versículo 28 no final, que Pedro, ao olhar para as ondas, até duvidou. Mas o primeiro gesto de Pedro foi bem mais significativo do que a fraqueza ao afundar. E a gente acabou tirando o brilho dessa proeza espiritual e humana de Pedro. Pedro ousou sair do barco. Eu gosto disso. Penso que não fomos feitos para andar sobre as ondas, mas somos desafiados todos os dias a sairmos de alguns barcos que nós mesmos entramos.
Se fôssemos feitos para andarmos sobre as águas ou dentro d'água, Deus talvez tivesse dado a nós algumas nadadeiras ou tivesse dado em nossa estrutura física algumas escamas. Fomos feitos, sim, para deixarmos alguns barcos que não nos comportam mais. Pedro ousou sair do barco. Via de regra, a gente tem muito mais medo de sair do barco do que de andar sobre as águas. A gente tem medo de sair do barco. Talvez seja mais difícil, conquanto sair do barco seja um ato natural, andar sobre as águas seja um ato sobrenatural. Só que o ato sobrenatural é de minha responsabilidade e não de Jesus. Fazer Pedro andar sobre as águas era da responsabilidade sobrenatural de Jesus. Sair do barco era da natureza e predisposição de Pedro. Veja bem, Jesus não desafiou ninguém a sair do barco. Jesus não desafiou ninguém a andar sobre as águas. Jesus não fez nenhuma proposta para alguém, ninguém, senão acalmá-los dizendo: calma, fiquem tranquilos, sou eu e não um fantasma, ponto. Jesus não desafiou ninguém a andar sobre as águas no meio da tempestade, nem desafiou ninguém a sair do barco. Pedro foi mais além do que o não medo. Jesus só foi até o não medo. Pedro diz: eu não quero somente o não medo. Eu não quero somente tratar o meu medo da tempestade e o medo do fantasma. Eu não quero tirar a limpo quem tu és, se és tu mesmo. Pedro ousou sair do barco. Eu pensei muito nesse texto essa semana. Eu nunca preguei essa mensagem. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu tenho identificação e eu gosto muito mais de gente que tem coragem para sair do barco do que gente que tem vontade de andar sobre as ondas. Tem até uma antiga música da comunidade de Zona Sul, né? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as ondas, por sobre o mar. Eu gosto muito mais de pessoas que têm coragem e ousam sair do barco do que gente que anda sobre águas, ou tenta andar sobre águas, ou deseja andar sobre as águas. Presta atenção, andar sobre as águas é um ato de fé sobrenatural, como eu disse. Mas sair do barco é um ato de coragem, de ousadia, e que depende em primeira mão de nós humanos. E aí tem uma frase muito importante para você gravar. A questão aqui não é que, presta atenção, só sai do barco quem anda sobre as águas, não é essa a questão. A questão é que só anda sobre as águas quem sai do barco. Sair do barco aqui está falando de quebrar a rotina, está falando de quebrar a mesmice, está falando de decidir a vida, está falando de romper com cativeiros que você mesmo criou ou se circunscreveu a ele. Andar sobre as ondas está falando do sobrenatural, da ação de Deus em nossa vida, está falando de sucesso, está falando de paz, está falando de tranquilidade no relacionamento, na vida financeira, em família. Todo mundo tem um desejo enorme de estar na crista da onda, de andar sobre as ondas, mas o preço é sair do barco. Não sai do barco quem anda sobre as ondas. Só anda sobre as ondas quem ousa sair do barco. Em que momento, em que circunstância Pedro, então, resolve sair do barco? Que momento foi? Diz o texto que era alta madrugada, o barco estava sendo assolado por uma tempestade
e possivelmente havia um fantasma no entorno daquele barco, fora do barco. Veja bem, frio, vento, tempestade, barco quase indo a pique e terror dentro do barco. Foi nessa hora que Pedro ousou. E aí eu penso com os meus botões, sair do barco em uma marina maravilhosa, 10 horas da manhã, mês de janeiro, 41 graus, lá em Búzios. Quem não sai do barco? Todo mundo, né? Mas tem muita gente que já percebeu que está no barco errado. Tem muita gente que está vendo o barco afundar, está vendo furos no barco, está vendo que esse barco vai a pique, mas ao olhar para a tempestade lá fora, ao olhar para as águas que estão adentrando o barco, resolvem optar pelo confortável. O barco ainda é mais confortável do que a tempestade lá fora. E aí, alguns estão esperando estarem ou acordarem em uma marina, num lugar maravilhoso, como eu disse, como em Búzios, 10 horas da manhã de janeiro, sol lindo, para então dizer, agora chegou a hora de sair desse barco. Isso não é ousadia, isso é o óbvio. E diante do óbvio, qualquer tolo se posiciona. Nós precisamos ousar sair do barco. E o pior é que os momentos nem sempre serão favoráveis para sairmos do barco. Os momentos em que a situação vai exigir que você saia do barco serão momentos tempestuosos, serão momentos instáveis, fora e dentro do barco. Serão momentos de inércia, onde ninguém diz nada, ninguém faz nada. Onde o que você vê dentro do barco é medo. Onde o que você vê dentro do barco é covardia. Onde o que você vê do lado de fora é vento, frio e fantasmas. É nessa hora que, antes de desafiar o seu Deus, a sua fé, você tem que desafiar o seu coração e dizer, eu quero sair deste barco e ver se lá fora tem um fantasma ou é o Cristo que está lá fora. O mesmo Deus que nos faz andar sobre as águas é o mesmo que nos enche de graça e de poder e nos faz ousar abandonando alguns barcos. Nós precisamos quebrar a covardia de dentro do barco. Precisamos quebrar as omissões de dentro do barco. Dentro dos barcos nós temos medrosos, omissos, pessoas voltadas para a zona de conforto. Viver e navegar no mesmo barco por anos é muito fácil. Tem muita gente navegando por um barco de uma denominação, gosta de outra, mas não tem coragem para sair do barco e se aventurar, ir para um lugar onde se identifica mais. Aí nem cresce onde está e nem vai para um lugar onde pode crescer. Tem muita gente dentro de uma empresa que está querendo começar o seu negócio próprio, mas tem medo. Tem medo porque tem carteira assinada. Tem medo porque tem plano de saúde. Tem medo porque tem garantias, ainda que não tenha satisfações, ainda que não tenha realizações. Tem medo de ousar sair do barco. Por isso não vai andar sobre as ondas. Ainda que afunde, mas antes de afundar, andou sobre as águas. E os covardes? Você sabe que covarde não afunda? Sabe que covarde não afunda? Covarde não é soerguido por Jesus, porque covarde não sai do barco. Covarde não sai do barco e covarde não anda sobre as águas. Por isso também não afunda. E por isso não volta para o barco com Jesus. Eu gosto de gente que tem coragem de sair do barco. Nos momentos mais inapropriados, nos momentos mais de comodismo à nossa volta. Gente que diz, não, se és tu, manda-me ter contigo. Anda, disse como? Andando sobre as águas. Eu gosto de Pedro. Segunda questão para nós pensarmos. Alguns de nós temos a síndrome da tripulação do Titanic. Sabia? Você sabe que o Titanic
afundou em 15 de abril, dia do meu aniversário, de 1912, com milhares de pessoas. E a tripulação, como que a tripulação se comportou em meio ao processo de afundamento daquela embarcação? Eles tinham aproximadamente 890 tripulantes, pessoas que trabalhavam ali, divididos em 3 categorias: engenheiros, pessoal de navegação, de apoio e outros oficiais marinheiros. Interessante que durante o naufrágio, enquanto os oficiais marinheiros se esforçavam ao máximo para colocar um número maior de pessoas nos botes para serem salvos, os engenheiros foram para o fundo do navio, para a parte subterrânea do navio, lutando, tentando manter a energia elétrica em toda a estrutura daquele transatlântico da época. Então, os marinheiros colocando as pessoas nos botes, salva-vidas, que era muita gente, os engenheiros mantendo a estrutura no fundo do navio, e os comissários e a orquestra se empenhavam então para não permitir que o pânico tomasse conta de todos os passageiros. Enquanto isso, os comissários acalmavam e a orquestra tocava para diminuir o pânico em meio a todos aqueles viajantes. E por conta disso, sabe o que aconteceu? Dos 890, 693 faleceram. Morreram naquele naufrágio tentando dar suporte para que os demais sobrevivessem. Somente da tripulação, 192 pessoas sobreviveram. E em paralelo com a situação de Pedro, comparando o Titanic com a situação de Pedro, nos momentos em que o barco começa a inundar, nós precisamos distinguir, nesse momento dos barcos em que vivemos, quem somos, passageiros ou somos tripulação, tripulantes. Se somos passageiros, devemos descer imediatamente aos botes que nos são servidos. Mas se somos a tripulação, precisamos nos colocar na condição de dar suporte para que os passageiros saiam nos botes primeiro e, se for o caso, nós mesmos morreremos. Eles, os 693 tripulantes que morreram, ficaram porque isso era da responsabilidade deles. Ficaram para salvar a vida dos passageiros. Aí a pergunta é: será que nós não insistimos em ficar em nossos próprios barquinhos para salvar a nossa própria pele? Será que não é medo de descer aos botes que alguém tem colocado à nossa disposição? E com isto a gente não sai do barco, mesmo não sendo tripulação, nós somos passageiros, o barco está afundando. Já percebemos que não dá para prosseguir nesse barco e a gente insiste em ficar no barco. Terceiro lugar, porque ainda insistimos em ficar em alguns barcos e não ousamos sair. Por que é que nós insistimos em ficar em alguns barcos há muito que não servem mais para nós? Em primeiro lugar, a aparente sensação de segurança. A aparente sensação de segurança nos faz permanecer no barco. Pensar que acomodações no barco serão sempre mais seguras que as aventuras de tentar andar sobre as circunstâncias não palpáveis. A sensação que nós temos depois de muito tempo no barco, mesmo em meio à tempestade, é que as sensações de segurança são grandes. E as acomodações do barco acabam fazendo parte da nossa existência. E a gente percebe que o tempo acabou. A gente percebe que o tempo chegou. A gente percebe que é hora de ousar, que é hora de
determinar, é a hora de desafiar a si mesmo e a fé e pedir a Jesus que nos faça ir ao encontro de uma outra realidade. Mas a zona de conforto, a sensação de segurança nos mantém no barco. Essa sensação tem impedido muita gente boa de ousar. E se há uma coisa que a gente precisa abrir mão na hora de ousar, uma não, duas. Se existem duas coisas que na hora de ousar eu preciso abrir mão, essas coisas são segurança e garantia. Ninguém é capaz de ousar tendo todas as garantias de que vai dar certo. Ninguém é capaz de ousar tendo toda a segurança do mundo de que algo possa dar errado ao sair do barco. Então essas coisas não combinam. Não dá para ficar no barco e ousar. Para ousar, precisamos sair do barco. E para sair do barco, eu preciso abrir mão da segurança, eu preciso abrir mão da garantia. Quem quer garantia, fica no barco. Quem vive para ter garantias na vida, continua no barco. Quem vive para ter a zona de conforto, continua no barco e não ousa. Nunca vai andar sobre as águas. A gente precisa abrir mão das garantias e de algumas seguranças para sermos desafiados pelas ondas, desafiados pelo vento, desafiados por nós mesmos, desafiados pelas tempestades, desafiados por Jesus, desafiados pela circunstância ruim, desafiados pela incerteza do futuro, desafiados pela falta de segurança e dizer, eu vou sair desse barco. Segunda razão que nos faz ficar no barco e nos impede de ousar é a influência do meio. O meio, as pessoas à nossa volta, a cultura à nossa volta, ela é terrível para nos manter no mesmo. A gente se mantém no mesmo porque as pessoas gostam do mesmo. As pessoas gostam do mesmo cheiro, do mesmo jeito, dos mesmos lugares, das mesmas posições para se assentarem, da mesma maneira de fazerem as coisas, dos mesmos lugares para frequentarem, das mesmas abordagens, dos mesmos carinhos. As pessoas são chegadas ao mesmo sempre. Então, a influência do meio e a absorção por comportamento padrão da maioria. A gente acaba absorvendo o comportamento padrão da maioria. A gente gosta do comportamento padrão, não é? Por isso a gente gosta do barco. O comportamento padrão não faz ninguém me criticar. Com comportamento padrão, eu não corro o risco de afundar. Comportamento padrão, eu não vou ouvir de Jesus, ó homem de pequena fé, por que duvidou? Então ninguém do barco ouviu essa frase de Jesus. Só Pedro, porque só Pedro ousou. Então a gente gosta do comportamento padrão, o que todo mundo faz, o que todo mundo pensa, o que todo mundo diz, como todo mundo procede no barco. Se todo mundo é covarde, então sejamos o covarde número 1000 e tal. Se todo mundo é passivo, sejamos passivos também. A gente gosta da absorção do comportamento padrão da maioria. É o que todo mundo usa, todo mundo diz na mídia, o que todo mundo enxerga, o que todo mundo vê e o que todo mundo pensa. Então, o barco. Influência do meio. Absorção do comportamento padrão do meio. Sabe o que é isso? É a estrita afinação com o politicamente correto. A gente se afina com o politicamente correto. É confortável, alguém vai bater em nosso ombro e vai nos elogiar. Não faremos diferença, mas também ninguém vai nos criticar. E não seremos notados, nós também não seremos criticados. Não seremos criticados por falta de fé. Então é melhor ficar no barco e não ousar. A influência do meio é terrível. Você nunca terá apoio da maioria para sair do barco. Se você quer sair do barco, você precisa decidir isso sozinho. Até porque, em meio à tempestade, não dá para fazer uma reunião e uma votação.
Tem gente esperando uma votação para sair do barco. Uma reunião, uma votação, e se a maioria então votar para que eu saia, eu sairei. Ninguém vai te apoiar na hora de sair do barco. Você não vai ter companheiros de ousadia. A gente tem companheiros de covardia. Companheiros de ousadia a gente não tem. Porque a maioria não está ousando. A maioria está ficando. A maioria está se acovardando. A maioria gosta de comodidade. A maioria gosta do mesmo. Quem quer ousar precisa romper com o comportamento da maioria no meio em que você vive, e você não será apoiado por isso. Ouse em nome de Jesus. Quarto e último lugar. Desafia você mesmo a abrir mão de algumas garantias por aquilo que aparentemente não tem sustentabilidade, mas está no centro do convite de Jesus. Foi isso que Pedro fez. Desafiou a si mesmo a romper com a zona de conforto, com as garantias, com o piso dos seus pés, para ir ao encontro daquilo que não tinha sustentabilidade, que não tinha apoio, mas estava no centro do convite de Jesus. Fé. Para irmos ao encontro daquilo que de melhor está em nós e que de melhor está no coração de Jesus, nós teremos que sair do barco para pisar no nada. Sabe o que é andar sobre as águas? É pisar no nada. É não ter sustentabilidade, é não ter garantias de apoio. Mas para não ter, eu preciso abrir mão das garantias que até então tinha. E por isso eu ouso. Vai perguntar a história dos grandes empreendedores. Vai conversar com os grandes empresários desse país, se nasceram em berço esplêndido de ouro. Vá perguntar para a gente que está fazendo fortuna hoje na internet, como youtuber ou influencer, se começou com lógica ou com sustentabilidade. Ousaram sair da mesmice, ousaram sair do barco para o encontro daquilo que não tinha garantia alguma. Tem gente que quer fazer um projeto, mas projeto com garantia. Oh, isso não acontece. Projeto combina com riscos, com correr riscos e não com garantia. Se você tem projeto de vida, você tem um projeto de família, você tem um projeto financeiro, você tem um projeto de trabalho, você tem um projeto empreendedor, você tem um projeto ministerial, você tem um projeto na faculdade, abra mão das suas garantias. Saia do barco. Saia do barco. Quem me conhece mais de perto, não vou abrir minha vida aqui, sabe que aos 45 anos da minha vida, eu abri mão de toda a segurança e garantia que eu tinha. Não estou dizendo isso, por favor, como referência ou sinônimo de alguém que saiu do barco. Deus está falando muito comigo sobre essa mensagem a semana toda. E essa não é uma mensagem para vocês, é uma mensagem para mim. Não só para vocês não, mas para mim. Eu ainda preciso sair de barcos e levarei tempo saindo do barco. Haverá sempre um barco para que Dalci possa sair. Sempre, porque a minha caminhada é longa. Sair do barco não combina com garantias. Se você quer sair do barco, abra mão das garantias e abra mão da sustentabilidade. Pedro ousou, porém ousou com obediência. Pedro foi esperto. Veja o que diz o versículo 28. Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as ondas.
Olha a sacada dele. Ele foi ousado para sair do barco, mas ele condicionou o sair do barco à ordem de Jesus. Ele diz na fala dele: eu vou, eu saio, mas se tu mandares. Se és tu, manda que eu saio. Ousadia e obediência. Quem disse que essas coisas não combinam? Quando essas capacidades coincidem em um indivíduo, em uma mulher, em um homem, quando um homem ou uma mulher conseguem unir essas duas coisas, ousadia e obediência, ninguém pode deter essa pessoa. Oh, coisa rara. Sabe o que é triste? É que quem tem uma coisa, nem sempre tem a outra. Quem obedece não ousa. E alguns que ousam são loucos, não obedecem. Pedro ousou e Pedro obedeceu. Ele disse: eu tenho coragem de sair. Eu tenho coragem de andar sobre as águas, eu nunca vi ninguém andar sobre as águas. Mas se tu mandares, eu tenho coragem, eu vou. Agora, só faço isso debaixo da tua ordem. Gente, por que é que nós temos a ideia de que obediência tem a ver com bonzinho, com covarde, com gente quietinha? Ah, tadinho, tão bonzinho, né? Tão quietinho. Ele é obediente, né? Ele é obediente. Ah, que coisa linda. Tão quietinho no barco dele, né? Ah, que lindinho. Tão quietinho. Aí a gente acha que obediência é sinônimo de passividade. Por isso temos um sem número de obedientes mais passivos. Gente que obedece, mas não cria. Gente que obedece, mas não faz. Gente que obedece, mas não pensa. Gente que obedece, mas não muda a sua realidade nem a de ninguém. Gente que obedece, mas não sai do barco. Gente que obedece, mas vive no mesmo. Gente obediente, gente bonzinha, boazinha, mas gente passiva. Gente que não anda sobre as águas, gente que não afunda. Gente que não é soerguida do mar e gente que não adentra de novo ao barco acompanhado de Jesus. Eu não quero gente boazinha assim do meu lado, Deus me livre. Quero não. Também não quero ser esse tipo de gente. A gente encontra muitos hoje, até amigos nossos, que estão insatisfeitos em suas igrejas, outros estão insatisfeitos em suas empresas, mas eles não têm peito para bater no peito e romper com aquilo que querem. Não rompem com denominação porque tem medo. Não rompem com placa porque tem medo e por isso não vivem nem o projeto de Deus e ficam dentro do barquinho anos e anos. São obedientes, mas são passivos. E Deus não entrega a igreja dele a gente passiva. Foi Pedro quem ouviu depois: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro que ousou, ouviu isso. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era o Senhor mesmo, edificarei a minha igreja. Pedro, o que ousou. Sabe, tem hora que a gente precisa se distanciar de gente obediente demais. Deus me livre de gente obediente demais. Gente obediente demais é gente boazinha demais, é gente doentinha demais. Deus me livre de gente boazinha demais. Uma coisa não precisa excluir a outra. Você pode ousar obedecendo, e mesmo assim será criticado pelos outros. Mas você vai sair do barco, vão te chamar de louco. Você vai ousar em nome de Jesus. Você talvez até afunde lá na frente. E quando afundar lá na frente, alguém vai dizer: aí, ó, viu? Foi dar uma desperto, né? Foi dar uma desperta, afundou. Vão querer rir de você. Mas sabe o que ele vai fazer?
Vem, Pedro, eu te levo de volta para o barco. Você vem me recepcionar no mar. Pedro foi recepcionar Jesus sobre as águas no meio da tempestade e voltou com Jesus para dentro do barco e a tempestade acalmou. Covarde não faz isso. Sabe, minha vontade de pregar mais 2 horas. Isso está aqui ardendo meu coração a semana toda. Eu não vi a hora de trazer esse assunto, porque eu queria ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Por que é que a gente tem a tendência de desenvolver e aplaudir personagens bonzinhos, passivos? E gente que não faz a diferença. Eu já disse em algumas mensagens lá na igreja, se alguém te reputa por um 0, tá bom. Seja um 0, mas do lado direito, não do lado esquerdo. Um 0 do lado esquerdo diminui uma dezena. Mas se tem 1 à sua frente e você se torna um 0 do lado direito, então você acrescenta uma dezena. Ouse ser um 0 do lado direito. Pelo amor de Deus, saia do barco. Não tenha medo de pagar o preço. Sabe, essas coisas podem combinar. Ousar e obedecer. Enquanto obedece, você ousa. Enquanto ousa, você obedece. Então podemos treinar a nossa fé e treinar a nossa natureza, treinar o nosso cérebro, treinar a nossa espiritualidade, ousando e obedecendo, obedecendo e ousando. Então seja alguém que ousa e obedece, e seja alguém que obedece enquanto ousa, para a glória de Deus. Eu preciso concluir. Não que eu gostaria. O desafio é muito grande em momentos como este. Momento de tempestade, de ventos, de ondas, de frio da madrugada, de dúvidas em relação ao que vemos. À nossa volta ninguém diz ou faz nada, nenhuma iniciativa, uma mesmice à nossa volta, e nós ficamos atônitos, sem saída, como Pedro estava no barco. E em momentos como este, o mais comum, o natural de nossa tendência é, aparentemente, optarmos pela segurança do barco, continuar nele. Não há o que fazer. Não saia do barco. É isso que o interior, uma vozinha dentro da gente diz. Time que está ganhando não se mexe, fica aí. Não vai não. Não ouse. Deixa como está. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa essa figura se apresentar primeiro. E se não for Jesus, Pedro? E se for um fantasma, Pedro? Deixa ele aproximar primeiro. Vamos ver se é Jesus primeiro. Essa é a nossa sensação no momento de madrugada, no momento da dificuldade, de frio, onde ninguém faz nada, onde nós estamos sozinhos com os nossos pensamentos, e aí nós mesmos achamos que estamos ficando loucos porque estamos querendo fazer o que ninguém está propondo. Estamos fora do óbvio. E andar fora do óbvio é ser classificado como louco. Quer ser chamado de louco? Saia do óbvio. Não precisa fazer loucura. É só você romper com o óbvio que vão te chamar de louco. Nem sempre louco é o que faz loucuras. É aquele que rompe com o comportamento padrão da maioria. Jesus fez isso o tempo todo. Pedro também. Por isso disseram que Jesus tinha demônio. Porque ele rompia com a zona de conforto. Jesus nunca ficou no barco. O barco da religião, o barco dos romanos, o barco dos judeus, o barco de Maria, o barco de José, o barco dos discípulos, o barco da multidão, o barco de todo mundo. Jesus nunca ficou no barco. Nem o barco do céu segurou, ele veio. Estando aqui, voltou. E indo para ele, disse, voltarei de novo. Não tenha medo de pagar o preço da ousadia. Abrir mão do seguro.
abrir mão do conforto para uma situação melhor, mas que ainda você não tem nenhuma prova, mas abra mão daquilo que é segurança, daquilo que é concreto, daquilo que talvez sempre tenha sido a sua vida, mas isso é a minha vida, e daí? Talvez não seja o futuro da sua vida. Foi até aqui, foi até ontem, foi até hoje. Talvez não seja mais amanhã, ou talvez não tenha sido mais anteontem. E você insiste em ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, dizendo a mesma coisa, repetindo numa ciranda como o cachorro tentando morder a cauda. E é isso que vai destruir você se você não sair desse barco. Ouse sair do barco. Abra mão, se necessário for, daquilo que é seguro. Abra mão daquilo que é confortável para algo melhor que o confortável, melhor que a segurança. Saia para andar sobre as águas. Vá ao encontro do Cristo, vá ao encontro da fé, vá ao encontro do seu sonho, vá ao encontro dos seus projetos, vá ao encontro daquilo que está dentro do teu coração projetado para o futuro. É isso que Deus tem para você, mas saia do barco. Eu preciso encerrar com Gênesis capítulo 12. Só vou fazer uma leitura e não vou pregar sobre o texto. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ouça essa leitura com todo carinho. Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que isso? Ousadia. Farei de você um grande povo. Olha, futuro. Farei de você um grande povo. Abençoarei. Abençoarei. Futuro. Tornarei famoso o seu nome. Tornarei. Futuro. E você será uma bênção. Será. Futuro. 3. Abençoarei os que te abençoarem. Futuro. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Futuro. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Futuro. Diz o 4, quando Abraão sai do barco. Partiu Abraão. Partiu, né? Partiu Abraão como Deus como lhe ordenara o Senhor. Olha, partiu como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, deixando sua casa, seus familiares. Ele ousou com obediência. Saiu sem nenhuma garantia da terra. Não viu foto, não mandaram e-mail para ele, não mandaram um vídeo de Canaã para ele, não mandaram absolutamente nada. Deus só disse, saia. Mas saia de onde? É especificado a zona de conforto de Abraão. Olha, Deus é incisivo, né? Saia da sua terra, zona de conforto, onde você nasceu. Saia do meio dos seus parentes, questões afetivas. Primeiro a cidadania, depois as questões afetivas. Saia da casa do seu pai, mexeu na afetividade mais íntima de Abraão. Deixa o seu pai e vá para um lugar que você ainda não viu, ainda não vê, e eu não estou te mostrando, somente obedeça. E Abraão foi. Partiu Abraão. Partiu Pedro, partiu Abraão. E a minha oração é, hoje de novo, não sei de onde, partiu Dalci. Minha vida é um eterno partir. Partiu. Ousar. Deus está precisando de gente que tem capacidade para ousar. Sabe? Depois Moisés lá na frente, quando os 12 espias são enviados a Canaã, e quando voltaram de lá com o relatório, 10 covardes e 2 corajosos, 2 ousados.
que diz, não, os gigantes são tremendos, a terra é maravilhosa, os muros terríveis, mas Deus nos prometeu a terra. Ousaram acreditar naquilo que Deus tinha revelado, onde nem Moisés ousou, Josué e Caleb ousaram. Por isso que Deus não trabalha com maioria, né? Deus nunca trabalhou com maioria, porque a covardia está no meio da maioria, mas a ousadia está no meio de indivíduos solitários. Por isso que Deus trabalha com poucos, e Deus trabalha com indivíduos. Dificilmente uma multidão ousa, dificilmente um grupo ousa, dificilmente uma equipe ousa, mas um indivíduo é poderoso para ousar. Eu quero ministrar sobre a minha vida, eu quero ministrar sobre a sua vida, sua família. Você que é marido, você que é pai, você que é dona de casa, você que é esposa, divorciada, viúva, você que é profissional liberal, você que é ministro da igreja, você que é pastor de igreja, que está aí gemendo diante de uma situação na sua igreja que você pastoreia por muito tempo, está gemendo aí por conta de uma denominação talvez que tenha oprimido você, eu não sei da sua realidade, e fica gemendo, quer sair, fala em sair, mas não sai nunca. Creia em Deus. Ainda que a sua vista, aquilo que você vê do lado de fora do seu barco, seja aparentemente um fantasma. Você olha e não tem apoio dentro do barco, mas olha para esse pseudo-fantasma e diz assim, se és tu, Senhor, eu vou deixar essa zona de conforto, eu vou deixar o mínimo de estabilidade que eu tenho dentro do barco e vou sair. Eu quero orar com você sobre isso. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Bendito seja teu nome. Graças te rendemos. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Ah, Senhor, essa foi a música que nós cantamos. E eu quero te pedir agora encarecidamente, com base no nome precioso de Jesus e na ação bendita do Espírito Santo, que o Senhor possa começar a visitar agora todos os nossos lares e vidas, a começar aqui por mim. Por aqui, por nós que aqui estamos, pela Regiane, a família dela, os demais da nossa comunidade, todas as pessoas que no futuro também terão um encontro com essa palavra, com essa mensagem de hoje. Pai, em nome de Jesus, coloca em nós, pelo teu Espírito, a santa ousadia que o Senhor colocou em Pedro. A santa ousadia que estava no coração de Caleb, que estava no coração de Josué, a ousadia que estava no coração e obediência que estava no coração de Abraão, a ousadia que estava no coração de outros homens de Deus, a ousadia que ainda hoje o Senhor tem colocado no coração de empresários, empreendedores, profissionais liberais, pastores, líderes, mulheres ousadas que nós temos nesse país. Deus, coloca esse espírito empreendedor. Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de temor e ousadia. Ó Deus, nós repreendemos agora esses barcos da comodidade, barcos da mesmice, barcos da covardia que até hoje serviu, barcos do mesmo, barcos da omissão, barcos da rotina, barcos da segurança, barcos da garantia. Deus, leva-nos a quebrar essa dependência e que ousemos em nome de Jesus. Ainda que em meio às dúvidas diante do que vimos, do que vemos ou do futuro,
Deus, mas leva-nos pelo Teu Espírito a nos levantarmos e a despeito da omissão de todos ou da maioria, que em meio à família, em meio ao bairro, em meio à cidade, em meio ao Brasil, em meio à denominação, o que quer que seja, nos levantemos em nome de Jesus, em obediência e diremos: Senhor, segundo a Tua palavra, eu vou contrariar opiniões. Segundo a Tua palavra, eu vou contrariar a física. Eu vou contrariar as leis da gravidade e eu andarei, se eu vou sair do barco, e eu quero ir ao Teu encontro sobre as águas. Antes de sermos gente que anda sobre água, o Senhor nos quer saindo do barco. Tira-nos do barco, tira-nos do vale, tira homens e mulheres desse barco de sempre. Ó Deus, levanta uma geração de Pedros, levanta uma geração de mulheres, homens, adolescentes, líderes, que possam ter o mesmo sentimento que habitou o coração de Jesus e habitou o coração do apóstolo Pedro. Homens e mulheres que ousam sair do barco a despeito das circunstâncias lá fora. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Pelo Teu Espírito, em nome do Teu Filho. Eu ministro sobre homens e mulheres a Tua graça, a Tua paz e a Tua direção. Que a graça salvadora de Cristo Jesus, o amor insondável de Deus Pai, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo te conduza sempre em ousadia e obediência, saindo de todos os barcos, tantas quantas forem necessárias às vezes, seguindo em direção àquele que te convida. E disse: vem, Pedro. Eu te abençoo e abençoo a sua semana em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no seu coração. Foi maravilhoso ter vocês aí com a gente. Passe esse vídeo para alguém. Compartilhe no seu Facebook. Tá? Nós vamos deixar lá no canal também da CNA. Vai estar disponível lá essa mensagem. Que você possa então ouvi-la novamente, reproduzir e compartilhar com pessoas que precisam ouvi-la. Grande beijo no seu coração. Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente.